Começa agora, Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Bem-vindos a mais uma Conversa de Lavoura, uma parceria em séries e Academia do Solo. Nosso propósito é trazer informações de qualidade para os agentes do agronegócio, sobretudo para quem se baseia em dados para tomar decisões. Eu sou Gabriel Daneluzzi, coordenador de marketing da Inséries, e hoje nós vamos conversar sobre a evolução da nutrição de cana nos últimos 20 anos. E para essa conversa, nosso convidado de hoje é o professor Gaspar Korndorfer. Sei que você está aí em viagem, está em algum lugar do mundo, você me falou, mas eu esqueci, estamos aí com dificuldade de energia dentro do carro. Eu sou o professor Gaspar, aposentado da Universidade Federal de Uberlândia. Eu tenho trabalhado com cana nos últimos 30 anos, particularmente na área de nutrição de cana, né? Eu fiz alguns treinamentos fora, como o pós-doutorado nos Estados Unidos, na Universidade da Flórida, onde ainda se cultiva cana-de-açúcar. Eu também participo de uma empresa de pesquisa, na qual a gente valida produtos utilizados no manejo de cana-de-açúcar. E eu também sou consultor em aproximadamente mais de 100 usinas. E também eu também sou produtor rural, com muito orgulho. Nós temos uma área de produção de cana, em geral, onde se faz rotação também de soja. Então, a gente fornece cana-de-açúcar para a usina Aroeira, no estado de Minas Gerais. E esse é basicamente o meu perfil e o meu currículo aí. Legal, professor. Obrigado. Comigo hoje também, Matheus Giroto, aqui da Inséries. Aqui é o Matheus, sou líder comercial da Inséries, focado em usinas, em cana-de-açúcar. Bastante animado com esse bate-papo que a gente vai ter aqui hoje. Obrigado, Matheus. Tamar Natali, presente também nas outras conversas de lavoura, novamente comigo hoje. Olá, pessoal. Uma satisfação hoje poder conversar com o professor, né, conterrâneo aí, gaúcho, dividindo o mate. Tá sem o mate, eu amei, mas fazer o quê, né? Uma satisfação de conversar com todo mundo aí, dividir também essa sala com o Leonardo, o Matheus aí. Creio que vai ser uma grande conversa hoje, porque eu tenho muitas dúvidas na questão da cana. Então hoje a gente vai poder sanar essas dúvidas aí. Beleza. E comigo também, Leonardo Menegatti, CEO da Inséries. Opa, obrigado. Valeu, Gabriel. Bom, sou agrônomo de formação, tá? Trabalho com nutrição em geral, de culturas, há 20, 25 anos. No começo da carreira, já comecei logo interagindo muito com o professor Gaspar, tive muitos aprendizados, sou muito grato, a gente acabou criando um vínculo de amizade que estende aí a linha profissional. Eu trabalhei muito tempo como agricultura de precisão e agora estou numa missão de ampliar e gerar valor para toda a cadeia de nutrição. Eu quero ajudar todos os agricultores a cuidarem melhor de suas lavouras, nutrir melhor. E dentro dessa missão é que a gente vai ter esse bate-papo aqui com o professor Gaspar. Gaspar, eu queria começar puxando assim, um assunto. Você já comentou, você acompanhou de perto a evolução da nutrição da cana nas últimas décadas e também foi uma das pessoas que promoveu as alterações. Tá? Então, assim, se você pudesse resumir, se a gente fizer um recorte de 20 anos atrás para hoje, o que mais mudou na nutrição da cana, professor? Léo, eu destacaria 2 pontos, assim, para ser muito, muito objetivo. Um deles é a colheita mecanizada, né? A colheita mecanizada, ela impactou os solos de uma maneira muito forte, que é a palhada, né? O volume de palhada que se deixa no solo, ou que se passou a deixar no solo a partir da colheita mecanizada, é algo que é surpreendente, né? E que mudou muita coisa em relação ao solo, né? Fertilidade se alterou, o manejo dos fertilizantes se alteraram por conta disso, né? E mais recentemente, né, existem vamos falar assim, 2 outros manejos que foram introduzidos na nutrição de cana-de-açúcar,
e que fizeram uma diferença, um divisor de águas na questão da adubação de cana, né? Um deles é a vinhaça localizada, que eu vou tentar descrever um pouquinho sobre ele, a importância do que isso significa hoje na otimização dos resíduos que a agroindústria gera, mas também na produtividade, né? E junto com ele, junto com essa vinhaça localizada, veio a adubação biológica. Eu gosto até desse nome, ele é muito legal, essa adubação biológica, que é nada mais, nada menos do que o uso de micro-organismos solubilizadores, o uso de micro-organismos capazes de produzir metabólitos, fito-hormônios, capazes de melhorar a capacidade da planta, de aproveitar os nutrientes naturais do solo e também daqueles que são adicionados ao solo, como os fertilizantes de um modo geral, tanto químicos como orgânicos, né? Então, assim, me parece esses 3 pontos são, assim, o alicerce, a base das mudanças que aconteceram em cana-de-açúcar, né? Então, essa palhada como um fator de promoção da atividade biológica do solo, mas também a forma com a qual a gente passou a encarar os resíduos que são gerados pela indústria de cana. Então, a torta de filtro, a vinhaça, a cinza, enfim, o uso otimizado desses resíduos trouxe uma contribuição enorme no manejo de cana e especialmente na substituição dos fertilizantes minerais e importados que a gente vinha utilizando até então, né? Então, acho que talvez esses 3 pontos, talvez são os mais importantes no que diz respeito a essas mudanças no manejo de cana, né? A palhada contribuindo de forma muito significativa na redução de nitrogênio, por exemplo, que a gente está vivendo hoje, né? O uso otimizado da vinhaça na redução do potássio aplicado em cana-de-açúcar, que é um fertilizante totalmente importado por nós, praticamente 100%, não 100%, mas uma boa parte dele, a maior parte dele, e não só a vinhaça, mas também a torta de filtro, que é um resíduo muito rico em fósforo e cálcio, contribuindo de maneira muito significativa para a redução dos adubos fosfatados de um modo geral. Então, esse é o contexto, né, que a gente vive hoje, e talvez uma das coisas mais importantes que tem na cana-de-açúcar, que não tem nas outras culturas, né? Esse ponto eu gosto de ressaltar nessa crise que nós estamos vivendo aí, não só de preço, mas até de fornecimento, né, de fertilizante, já que o Brasil importa praticamente todo o fertilizante que a gente utiliza nos cultivos de um modo geral. Mas é o fato de que a cana, esse ponto é muito importante, né? A cana tem uma ciclagem desses nutrientes que chegam importados e que são usados na cana-de-açúcar de uma forma muito, muito mais eficiente do que outros cultivos, né? O que eu quero dizer é o seguinte, ó: você importa fertilizantes porque os nossos solos demandam isso, os nossos solos são de baixa fertilidade, a gente precisa do fertilizante para melhorar essa fertilidade, né? Mas as culturas absorvem esses nutrientes, entre aspas, fertilizantes, e posteriormente, então, esses fertilizantes são absorvidos, eles são posteriormente exportados novamente para os países importadores de grãos, por exemplo. Então, a soja, o milho, ela precisa do fertilizante importado, mas esse nutriente que vai se acumular no grão, posteriormente vai ser novamente exportado, né? E a gente cria aí uma demanda permanente disso. A cana é um processo diferente, muito interessante, que é o seguinte: nós precisamos desse adubo importado também, desse nutriente, a cana absorve ele, mas ele não vai embora, ele não é exportado, ele fica na propriedade onde foi utilizado, e ele fica através justamente do uso desses resíduos. Porque o que a cana-de-açúcar gera, pelo menos no setor
alcooleiro e açucareiro, é açúcar e álcool, e mesmo que eles são exportados, nesses produtos a gente não tem absolutamente nada daquilo que a gente importou em termos de nitrogênio, em termos de nutrientes. Carboidrato, né? A gente exporta carbono, hidrogênio e oxigênio, acabou, né? E esse carbono, hidrogênio e oxigênio, né, ele, grande parte vem do ar. Então, os nutrientes permanecem no solo. Daí a tendência dos nossos solos irem rapidamente melhorando a fertilidade, justamente porque a exportação desses nutrientes importados é praticamente nula, né? Então, essa é a grande diferença entre a cana-de-açúcar, né, e a produção de grãos de um modo geral, né, na qual o nutriente é importado e depois exportado novamente, né? No caso da cana, não, ele importa, mas ele fica aqui dentro, né? E assim por diante. Eu acho que isso é um ponto muito importante nessa discussão em relação ao uso de fertilizantes importados, e que nós podemos ampliar ela se a gente pensar na substituição que a cana faz desses produtos através dos seus resíduos, e não só dos resíduos próprios, mas a cana tem um viés muito importante, né, que é o uso de fertilizantes orgânicos, né, então cama de frango, cama de confinamento, e os próprios minerais existentes aqui no país, né, que são os fosfatos naturais, os pó de rocha da vida, aqueles que são de boa qualidade, não estou me referindo àqueles que têm baixa reatividade, mas as oportunidades de uso de produtos não importados na cana é muito maior, eu imagino, do que as culturas de grãos de um modo geral. Como é que era, Gaspar, a nutrição da cana 20 anos atrás? Quais eram as práticas daquele momento? De uma maneira geral. Eu vou dar um exemplo bem clássico que a gente está vivendo hoje, né? E que é assim, até importante para a gente se atualizar no que diz respeito à adubação de cana, né? No passado, você tinha a cana e toda palhada, a cana era queimada. Então, essa palhada, ela desaparecia. O nitrogênio que tinha nessa palhada virava nitrogênio atmosférico, ou seja, ele retornava para a atmosfera e se perdia esse nitrogênio, né? Hoje, esse nitrogênio que a planta absorve e que em geral está em maior quantidade nas folhas, elas, na hora do corte, essas folhas se depositam na superfície e aquilo que a gente palhada, né? Essa palhada, ela é rica em nitrogênio, não um nitrogênio prontamente disponível, mas ele está numa forma orgânica, mas ele permanece no solo, ele está na superfície do solo, esperando o momento de ser atacado por micro-organismos e ser mineralizado até as formas assimiláveis pelas plantas, que é o nitrogênio nítrico, amoniacal, enfim, o nitrogênio que a planta, de fato, consegue aproveitar. Bom, esse volume de nitrogênio presente na palhada é muito grande, enorme. Só que ele, em geral, ele está em formas não disponíveis. Mas com o passar do tempo, 20, 30 anos de cultivo mecanizado, esse acúmulo de palhada, ele vem se mobilizando, ele vem se transformando, né, através da atividade biológica e de micro-organismos, vem liberando esse nitrogênio aos poucos. E a verdade é que nesse momento, né, nos dias de hoje, o nosso estoque de nitrogênio no solo é bem maior do que no passado, né? E isso significa que a adubação que era feita nitrogenada lá no passado, em que a gente usava 1,2 kg de N por tonelada de cana, ela baixou para 1, baixou para 0,8, e hoje nós estamos até com dificuldade de encontrar áreas com resposta a nitrogênio. Muitas áreas. A gente que mexe com pesquisa, uma das maiores dificuldades que nós temos hoje, quando você vai querer testar um adubo nitrogenado, é encontrar uma área responsiva. Porque como que você vai validar um adubo nitrogenado se você não tem no solo resposta a nitrogênio? Se o estoque de nitrogênio no solo é alto. Mas esse estoque de nitrogênio no solo, ele não vem só da palhada.
ele veio de uma mudança no manejo muito forte em cana-de-açúcar, que além da palhada se adotou práticas que levam a esse aumento no estoque de nitrogênio. Por exemplo, há 20 anos atrás, ninguém falava em rotação de cultura, né? Hoje a gente sabe que a rotação de cultura é parte do manejo de cana. A rotação de cultura é como se fosse uma adubação. Você precisa adubar a cana? Precisa. Pois é, a cana precisa da rotação também, né? A rotação de cultura, hoje, ela faz parte da reforma de um canavial. E essa rotação, quando ela é feita com leguminosas, o aporte de nitrogênio é imenso. Eu posso falar em 200 até 300 quilos de N fixado de nitrogênio se for uma leguminosa. Agora, se for uma gramínea, não é diferente. As gramíneas também têm essa propriedade de aumentar esse estoque de nitrogênio no solo, porque elas vão buscar em profundidade esse nitrogênio que, em geral, a gente aplica na forma de adubo e que é perdido por lixiviação. Então, moral da história, mesmo sendo uma gramínea utilizada na rotação de cultura, você vai trazer esse nitrogênio de volta para a superfície e, de novo, aumentando o estoque de nitrogênio, né? Então, a rotação de cultura é um dos manejos que foram introduzidos e que impacta de sobremaneira, por exemplo, o estoque de nitrogênio do solo, né? Outras práticas, como, por exemplo, a calagem, né? A calagem profunda, a construção de perfil de solo, todo o calcário, ele gera ele promove a atividade microbiana. Essa promoção da atividade microbiana, em geral, está associado, por exemplo, com a mineralização dessa matéria orgânica, a mineralização dessa palhada e, consequentemente, um aporte maior de nitrogênio. Então, o manejo mais intensivo de calcário, em maior profundidade, ele gera um estoque maior de nitrogênio naturalmente por conta das reações dele no solo, né? Aí você tem um outro componente dessa questão do nitrogênio, que é, por exemplo, o uso dos insumos de natureza orgânica, a torta de filtro, o composto, a própria cinza, por incrível que pareça, tem lá o seu teor de matéria orgânica e o seu teor de nitrogênio, apesar de ser muito pouco, mas ele participa desse processo na hora de se fazer um composto, na hora de eu utilizar, por exemplo, uma torta de filtro juntamente com a cinza, eu estou fazendo um composto em que eu passo a ter um aporte de nitrogênio de estabilidade maior no solo. Esse nitrogênio que vem através da torta de filtro, através da cama de frango, através da cama de confinamento, é um nitrogênio mais estável no solo. Ele não vai embora tão facilmente. Ele não é perdido por lixiviação como é os nitrogenados. Quando você põe num solo uma ureia, ela passa da forma mídica amoniacal, mas o final da história é a forma nítrica. Ou seja, a nitrificação é o estágio final de um adubo nitrogenado. E o nitrato, especialmente nas áreas de solos mais arenosos, aonde a cana se expandiu, a cana expandiu basicamente em solos de textura mais argilosa, mais arenosa. E é lá que o nitrogênio mineral se perde com mais facilidade, né? Então, essa troca de manejo de nitrogênio mineral pelo nitrogênio mais orgânico, e aí entra o nitrogênio que tem na vinhaça também, não só o do composto, mas é um nitrogênio que permanece no solo por mais tempo, ou seja, elevando mais uma vez o estoque de nitrogênio do solo, né? Aí você que vem por um outro manejo muito importante, que está diretamente relacionado com atividade biológica, né? Que é o uso de bactérias que têm a capacidade de fixar nitrogênio. Azospirilo, nitrospirilo, bacilos, de um modo geral, têm essa capacidade de fixar nitrogênio. Moral da história, mais um aporte que eu introduzi no sistema e que eu não tinha 20, 30 anos atrás, né? Então, hoje a situação, ainda em relação a esses biológicos e principalmente aos bioestimulantes, de modo geral, existe um outro componente muito importante, né? Na medida em que você adota a bioestimulação da planta, ou seja, no momento em que você usa micro-organismos com capacidade de produzir fito-hormônios, com capacidade de produzir auxinas, citocininas, giberelinas, que promovem de forma muito forte o desenvolvimento de raízes, hoje os bioestimulantes estão ajudando muito a melhorar a performance do adubo mineral.
Porque só para você entender, uma planta bem mais estruturada em relação ao sistema radicular, aquela que foi bioestimulada para isso, ela consegue aproveitar melhor o adubo, né? Então, a ureia, você botava 100 quilos, a planta pegava 30. Hoje, você põe os mesmos 100 quilos e a planta pega 60. Porque ela tem um sistema radicular... Esse é o ponto. Caramba. Então, a bioestimulação vai fazer também com que se reduza as doses de adubo nitrogenado, né? E ainda tem uma outra questão, que é a questão do CBIO, né? Ou seja, cada quilo de nitrogênio que nós usamos, mineral, é um faturamento menor de CBIO. Ou seja, o nitrogênio, a usina quer ver longe, nitrogênio mineral ela quer ver longe, né? Por isso que ela está buscando aí o nitrogênio verde, buscando formas de produzir adubos minerais nitrogenados através de energia renovável. Esse é o ponto. Professor, eu queria entrar no tópico mais de amostragem de solo. Eu estou em contato com usinas todos os dias e eu não consigo achar um consenso do que são as práticas ideais de amostragem de solo. Assim, na reforma todo mundo faz, mas depois uma faz todo ano, outra faz só no terceiro corte depois da reforma. Assim, não existe um consenso de como ser feito, como que é as melhores práticas, se eu faço todo ano, se eu faço ano intercalado. Assim, não existe um consenso disso. E emendando com isso também, eu queria entender o que mudou na interpretação de análise de solo de 20 anos para agora. Se a V% aumentou, a CTC aumentou, o fósforo aumentou, diminuiu. É nesse caminho que eu queria entender um pouquinho mais sua visão. Agora você me provocou e o Leonardo vai entrar nessa discussão que eu tenho certeza. Bom, eu vou resumir a coisa para você entender. A análise de solo é uma referência muito importante para você recomendar a adubação, né? Então, ela é fundamental. E ela deve ser feita na reforma. Não adianta você fazer a amostragem na soqueira. Eu trabalhei e trabalho até hoje direto com um dos produtores que mais se utiliza da agricultura de precisão, que é o Vitor Campanelli, né? Aí ele faz amostra de solo todo ano, incluindo a soqueira. Aí eu pedi para ele fazer o seguinte trabalho: você vai selecionar uma fazenda, colocar a tua equipe para fazer a amostra de solo do jeito que você está acostumado. E vai lá e me coleta essas amostras. E no dia seguinte, você vai repetir o mesmo trabalho. Tudo igual. A mesma área, com a mesma equipe, com a mesma forma de amostrar o solo. Vocês não acreditam. São mapas completamente diferentes. Não nada. Absolutamente nada. O que acontece na soqueira? Quer ver? Um outro caso também eu vou contar o seguinte. Ó. Eu recebo assim, uma espécie de crítica todo ano de um produtor ou de uma usina. Gaspar, segundo a análise de solo, amostrado na soqueira, eu tenho que botar 2 toneladas de calcário para corrigir o solo. Aí ele põe as 2 toneladas de calcário. O ano seguinte, ele vai lá fazer a amostragem e pede 2 de novo. E assim repetitivamente. O que acontece, gente? Você pega uma amostra de solo que supostamente é representativa da área, de 0 a 20, e você, então, manda fazer análise de solo. E aí vem a recomendação. Agora, quando você corrige essas 2 toneladas, quando você aplica ela, você aplica na superfície. E ela não vai conseguir esse calcário descer a 20 centímetros de profundidade em 1 ano, nem em 2, nem em 3. Moral da história, né? Você tira uma amostra de solo que que nunca recebeu o calcário e que nunca chegou o calcário lá de 0 a 20, quando na verdade você teria que aplicar o calcário, as 2 toneladas, na profundidade de 0 a 20.
Aí sim você conseguiria corrigir esse solo e no ano seguinte não daria recomendação nenhuma. Em tese seria assim. Agora, porque você pega uma amostra de solo na qual você não consegue corrigir. Você vai pegar uma amostra de solo 0 a 20, 20 a 40, vai dar uma recomendação de calcário, mas você não consegue corrigir. Então, todo ano vai dar aquela recomendação. E hoje em dia, inclusive, né, qual é o critério que a gente usa? Ó? Na reforma, você já tem uma homogeneidade melhor do solo. Na soqueira, especialmente as de primeiro, segundo e terceiro corte, você coloca o adubo todo localizado, inclusive o calcário hoje. Hoje, em soqueira, a gente não aplica mais calcário para corrigir solo. A gente não aplica mais calcário, a gente mudou a fonte. Hoje a gente usa óxido. A gente precisa do cálcio e do magnésio como nutriente mais do que como corretivo. Porque corrigir solo em soqueira não dá, tchê. Não dá para fazer isso com calcário. Não dá. Você precisa da incorporação. Você precisa da reforma. Você precisa botar isso a 40 centímetros de profundidade, ou com um arado, ou com um disco, uma grade pesada, alguma coisa desse gênero. Ou então, hoje, o que está sendo bastante representativo, inclusive eu como produtor, eu tenho um subsolador que aplica óxido a 40 centímetros de profundidade. Então, eu faço a subsolagem e, ao mesmo tempo, faço a correção de perfil de solo. Isso sim é corrigir solo. Isso sim é usar o calcário, o óxido para eliminar a acidez e fazer perfil de solo, isso sim. Agora, na soqueira, você usar um critério de análise de solo para corrigir solo, botando calcário em cima da palhada, onde você jamais vai chegar em 20 centímetros de profundidade com facilidade e a curto prazo, e muito menos a 40 então nem se fala. Né? Então, esse é o problema. A mesma coisa vale para o adubo, né? O que acontece na soqueira? Na soqueira, você aplica o adubo de forma... No mundo inteiro, textualmente se diz, a amostragem de solo em cana se faz na reforma. Não se recomenda fazer na soqueira, porque o modo de adubação que a gente tem é muito diferente da soja, do milho. Na soja, você aplica o cloreto a lanço. Na cana, você aplica o cloreto em faixa. Se o trado cair em cima de onde foi aplicado o cloreto, é um valor de análise de solo. Se ele cair 10 centímetros do lado do trado, o valor é outro completamente diferente. Então, por isso que você não consegue repetir, por causa da variabilidade espacial que a gente tem numa cana soca. É muito grande. Todo adubo, em grande quantidade, é colocado de forma muito localizada. Se o trado cair em cima onde você botou o adubo, é um resultado. Se o trado cair ao lado, é outro resultado, mesmo com subamostra. Existe um trabalho, por exemplo, da Universidade de Brasília, para cana-de-açúcar, que diz que a gente precisaria de mais de 500 subamostras na soqueira para representar o fósforo e o potássio, para ser uma amostra representativa do real disponibilidade desse solo em relação a esses nutrientes. Bom, mas por que eu não devo fazer na soqueira e posso fazer plantio? Porque no plantio, na reforma, desculpe, esse nível de residual de adubo é mínimo. Você já está com uma cana de 60 toneladas que nem sequer precisa de adubo mais. E quando se põe adubo é dose baixa. Então, esse efeito de concentração do adubo já diminuiu. Mais do que isso, aquele fósforo que você botou 180 quilos nos fundos do sulco lá, no plantio, ele já desapareceu. Então, ele já não tem mais residual depois de 5 anos. Então, na reforma, eu consigo fazer uma amostragem de solo que seja muito mais representativa da real necessidade ou da real fertilidade desse solo. Né? Então, esse é o grande desafio para nós na soqueira. Como é que se faz hoje? Você faz uma análise de solo muito bem feita na reforma, e aí você vai repor os nutrientes baseado na exportação. Então, você não depende mais da análise de solo. Você colheu 110 toneladas, você vai botar o cálcio, o magnésio, o nitrogênio, o fósforo, potássio para 110 toneladas, vai repor aquilo que a cana extrai.
Mas, Gaspar, você faz em função da produtividade passada ou da expectativa de produtividade? Isso é um detalhe, Leonardo, isso é um detalhe, porque isso varia muito, né? Se eu tenho uma cana de muda, é claro que eu vou colher mais, então eu faço pelo que vem pela frente, não pelo que eu fiz, né? Se eu tenho uma cana de muda, eu vou colher 100 toneladas na muda. Eu estou fazendo isso hoje, lá na nossa fazenda. Então eu vou adubar para 100? Não, eu vou adubar para 140, que é o que eu vou colher o ano que vem. Uhum. Certo? Porque a Agora, diferença ela pode ser grande, e você pode estar limitando por falta de nutrientes. claro, é verdade, sem dúvida nenhuma. Mas eu não tenho. Então, normalmente a gente faz pelo que você tirou, certo? Você tem que repor o que você tirou. Se a cana tirou 140 toneladas de biomassa, eu vou ter que repor para esses 140. E não porque eu vou colocar o ano que vem. Eu vou produzir o ano que vem. Até porque eu nem sei quanto eu vou produzir o ano que vem. A não ser nesses casos que eu mencionei, que é o cana de muda, por exemplo. Pô, cana de muda é claro que eu vou colher mais no ano seguinte. Certo? Então, esse é o detalhe que vem associado, atrelado, por exemplo, à amostragem de solo. A gente tem que... Você pode fazer... Aonde que a gente recomenda fazer análise de solo? Né? Na soqueira. Principalmente para ver aqueles padrões que você tinha como meta na reforma. Olha, eu tenho que fazer uma fosfagem. Será que eu consegui atingir a minha meta de fósforo no solo baseado no meu manejo ou na minha aplicação de fosfato na reforma? Então eu vou lá na soqueira e procuro fazer uma amostra de solo para ver se melhorou de fato ou não, se eu atingi a meta ou não. Calcário, a mesma coisa. Eu no ano seguinte da aplicação, eu vou lá e vejo o que eu faço. Mas são coisas assim que não devem se refletir na recomendação de adubação para soqueira. A recomendação da soqueira tem que ser baseada na extração. Extraiu mais, põe mais. Isso vale para cálcio e magnésio, vale para calcário e óxido na soqueira também. Aliás, olha bem o que eu vou falar agora. Muito importante. Né? Uma cana de alta produtividade, ela precisa de muito mais calcário para repor o que ela tira do que aquela que a gente normalmente usa na soqueira. Vou dar um exemplo para vocês. Uma cana de alta produtividade tira 80 quilos de MGO por hectare ano. O que isso significa? Que eu preciso botar 2 toneladas de um calcário com 4% de MGO por hectare por ano, só para atender o magnésio. Eu nem estou falando de correção de solo. Veja a dificuldade que a gente tem, e por isso que a gente, quando faz calcário na soqueira, você tem resposta. Toda vez você tem resposta, aplicação de calcário, porque você está adubando o solo, você está repondo os nutrientes que a cana está tirando. Então, é por essa razão que você tem. Né? E por essa razão que a gente vai buscar um produto de melhor qualidade, que é o óxido, é o hidróxido hoje. Hoje, muita gente, o que faz? Em vez de fazer calcário a lanço, com critério de análise de solo para corrigir a acidez, não. Isso já é do passado, isso já é da reforma. Na reforma eu tenho que fazer isso. Agora, na soqueira, eu vou procurar um fertilizante de rápida disponibilidade que forneça o cálcio e o magnésio que é extraído em quantidades tão elevadas. Essa é a função do corretivo hoje na soqueira. É adubação. E por essa razão, inclusive, a gente aplica ela na linha. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem clássico, que acontece e que a gente tem pesquisa sobre isso bastante. Olha bem, você põe 1 tonelada de calcário a lanço. Aí você, em vez de... Você compara com outra, que é o uso do mesmo calcário, mas na dose de 600 quilos, aplicado localizado. A dose de 600 quilos de forma localizada representa uma disponibilidade de cálcio e magnésio muito maior do que 1 tonelada a lanço para a cana. Por que representa mais? Porque 80% do sistema radicular está na linha. Então, ali onde eu tenho 80% do sistema radicular, eu estou botando 600 quilos de calcário, que representa uma quantidade de cálcio e magnésio muito maior do que se eu aplicar 1 tonelada a lanço.
Se eu aplicar 1 tonelada lança, grande parte do cálcio e magnésio vai cair na entrelinha, onde eu tenho só 20% do sistema radicular, então o aproveitamento cai de forma dramática. É o que está acontecendo hoje com a vinhaça. A vinhaça, enquanto era aplicada a lanço, era uma coisa. Agora, de forma localizada, ela é muito mais eficiente. Muito mais eficiente. Então, esse detalhe da cana-de-açúcar é que tem que ser entendido. Quando você está trabalhando de grãos, né, além do ciclo ser muito menor, né, você precisa de uma análise de solo muito mais representativa. A adubação da soja e do milho ele cria muito menos variabilidade espacial do que a cana. Ou seja, a cana concentra o adubo. Imagina você botar 180 quilos de P2O5 a cada 1,5 metro em 10 centímetros de largura. Olha o nível de concentração, por exemplo, em relação à soja. Os mesmos 150 quilos de P2O5 que eu estou me referindo, eles são aplicados de meio e meio metro. Na cana, não. Na cana é 3 vezes mais concentrado, pelo menos. 3 vezes mais concentrado. Então, o espaçamento da cana, ele vai definir uma série de manejos diferentes no caso da adubação e também da própria amostragem de solo. E olha só, eu falei meia hora sobre a amostra de solo aqui para tentar explicar o problema que é amostrar solo em soqueira. Eu ia passar para um bloco mais aplicado agora, Gaspar. Eu ia explorar aquela questão de como é que é o manejo entre um fornecedor de cana e uma usina. Legal, a usina tem acesso à vinhaça, a usina tem acesso à torta de filtro, cinza. Mas como é que isso passa para um fornecedor de cana? Como é que você faz? Qual que é a tua experiência nisso daí? E a gente vai ser bem, assim, pensa bem que você está conversando com o agricultor e, putz, ele tem que saber o que fazer de alguma maneira bem aplicada. Eu sou um fornecedor de cana, né? Eu sou um fornecedor de cana que praticamente não uso adubo mineral. Em toda a nossa lavoura, a gente usa 30 quilos de N misturado à vinhaça. E eu sou um fornecedor privilegiado porque a usina me fornece a vinhaça para aplicar de forma localizada. Eu pago por isso. Eu pago ao redor de R$ 1.400 por hectare, certo? E esse é o único momento, praticamente, além do suco de plantio, que a gente... Não, nem no suco de plantio também não acontece, porque a gente usa no suco de plantio organomineral. Então, o único momento que a gente usa adubo mineral é ureia misturado na vinhaça e a gente aplica na soqueira. Agora, o que eu faço na soqueira para atender as demandas nutricionais? Primeiro, vinhaça me fornecendo nitrogênio, parte do nitrogênio, e o potássio que eu preciso, e a matéria orgânica vem da vinhaça, na soqueira. Atrelado a isso, eu vou usar entre 3 e 6 toneladas de cama de frango, que é puro adubo orgânico. Esse é o nosso manejo nutricional em cana-soca. É vinhaça mais a cama de frango. A cama de frango me fornece parte do nitrogênio, me fornece todo o fósforo e além do que eu preciso, e me fornece um complemento de potássio que, em geral, eu não preciso, porque ele vem da vinhaça, certo? Esse é o meu manejo. Aí tem uma adubação foliar que é feita, esse é adubo mineral, né? Seriam adubos foliares, no caso, em que a gente faz 2 até 3 aplicações de adubo foliar. Uma, a gente chama de adubo foliar carona, que ele entra junto com a aplicação de inseticida e fungicida, à base de nitrogênio, molibdênio e boro. Depois a gente faz uma que a gente chama de adubação foliar biomassa, na qual a gente inclui os micronutrientes que, em geral, estão deficientes no solo, né? E, finalmente, a gente faz uma adubação para acúmulo de sacarose, que é a base de potássio, magnésio e boro. São os 3 nutrientes que vão nessa adubação foliar. Isso na soqueira, né? Então, assim, eu como fornecedor, eu praticamente não uso adubo mineral, né? É praticamente orgânico ou organomineral. No suco de plantio,
a gente usa um organomineral à base de MAP com torta de filtro. A torta de filtro já vem granulado ou então peletizado. É o adubo que a gente usa no suco de plantio, né? Mas é organomineral, não é um adubo somente mineral. Esse é o manejo nutricional básico que a gente usa na fazenda. Agora, o fornecedor, de um modo geral, nem sempre tem acesso à vinhaça, né? Nem sempre tem acesso à cama de frango em quantidades que ele demanda. Obviamente que eu sou um produtor pequeno e grandes fornecedores de cana jamais vão ter o fornecimento de cama de frango nas quantidades que são necessárias, né? Então, esse fornecedor de cana, ele vai ter que continuar no manejo químico, no manejo nutricional à base de adubos e fertilizantes importados. Essa aqui é a lógica, né? Agora, um ponto muito importante nessa história toda aí, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem média de 6 e 7 cortes, média de 110 de média, certo? Produtividade. O que eu quero salientar é que as usinas que também fazem uso desse manejo orgânico, e você conhece muito bem uma delas, que é a Jalles, né? Tem um manejo orgânico muito forte, são as usinas mais produtivas do Brasil, não resta a menor dúvida disso. Então você tem que, no seu manejo nutricional, de alguma maneira incluir o manejo orgânico, né? E é claro que o fornecedor de cana não tem essa facilidade. E é claro, por essas razões também, que usinas, por exemplo, que nem a Denusa, por exemplo, que é o mesmo modelo que eu uso como produtor de cana. A Denusa, ela tem produtividade altíssima, campeã de produtividade desse ano de 2025, né? Qual é o manejo que ela usa? É 100% orgânico, praticamente zero de adubo mineral, né? Agora, ela, o fornecedor, ele não tem acesso a tudo isso. Agora, o fornecedor precisa, se ele quiser ter estabilidade na produção, se ele quiser ter aumento de produtividade, ele precisa incluir essas tecnologias mais orgânicas, que é o manejo biológico, que é o uso de adubos orgânicos de um modo geral, que é o uso principalmente de organomineral, que ele tem acesso total, né? O organomineral é uma grande saída para o fornecedor de cana, porque ele vai te reduzir em 30% a demanda de nutrientes importados. Basicamente é isso, né? Então, existe sim saída para o fornecedor também, e ele tem que buscar isso, né? Eu acho que esse é o caminho para a gente desvincular essa dependência desses fertilizantes importados, né? E desse manejo que muitas vezes é baseado somente em adubo mineral, certo? Adubo mineral é espetacular, é muito bom, mas a gente tem que associar isso a alguma coisa de manejo orgânico também. Onde que, na tua visão, Gaspar, o fornecedor ele ainda perde eficiência na questão da nutrição? Olha, na minha opinião, né, o fornecedor ainda acha que botar mais adubo é sinônimo de maior produtividade, né? Então, o que ele precisa fazer é adubar bem, mas com equilíbrio, né? Ou seja, ele tem que identificar as suas demandas, ele tem que identificar que não é só NPK que resolve o problema, e não é só NPK em grande quantidade, às vezes é NPK em menor quantidade, inclusive, né? A gente vê aí o problema que o cloro faz em muitas situações, né? O excesso de cloro no fundo do suco, né? Essa é uma da coisa do passado. Ou seja, no passado a gente botava 160 quilos, 180 quilos de K2O na forma de cloreto e potássio no suco de plantio, e estava perdendo 10, 12 toneladas por conta disso, né? A partir do parcelamento, a partir de você dividir esse potássio na forma mineral, na forma de KCl, uma parte menor no suco de plantio e uma quebra-lombo, por exemplo, na operação de plantio, de quebra-lombo, você está parcelando esse potássio e diminuindo os riscos de perda desse potássio por lixiviação e diminuindo os riscos de fitotoxicidade por cloro. Então, existe uma série de mudanças no manejo que contribuíram para a gente
vamos falar assim, reduzir os problemas da adubação exclusivamente mineral, né? O adubo organo-mineral veio com força para trazer uma performance maior do próprio adubo mineral, né? Então, a presença da matéria orgânica vai reduzir, por exemplo, a fixação de fósforo. A matéria orgânica vai reduzir, por exemplo, a perda de nutrientes do adubo que é prontamente solúvel, mineral. Então, existe uma série de práticas que o fornecedor pode adotar hoje, tentando equilibrar melhor a sua adubação, e principalmente no que diz respeito aos micronutrientes e a cálcio, magnésio e enxofre. Ou seja, não basta botar NPK mais calcário. Isso não é suficiente, né? Você tem que botar ele de forma equilibrada, cálcio, magnésio, enxofre, né, de acordo com a exportação, micronutrientes de acordo com a sua fertilidade, de acordo com a sua disponibilidade no solo, e assim por diante. Muito bom, Gaspar, obrigado. Já partindo já para uma finalização, cara, como é que você vê que a nutrição vai ser daqui 10 anos? Qual que é a tua visão para um futuro assim, que ainda está meio próximo da gente daqui a 10 anos? O que você acha que quais são os mainstreams, as principais correntes ligadas à nutrição? Olha, eu acho que isso não vale só para cana, sabe? Mas isso vale, inclusive, para outros cultivos, né? Até então, a gente manejou os cultivos com fertilizantes de pronta disponibilidade. Fertilizantes químicos totalmente solúveis e assim por diante. E a partir deles, a gente construiu uma fertilidade natural que é muito melhor. Eu estou falando cerrado, principalmente. Que você sai lá de 2 ppm no solo, na área de abertura, para 30, 40, 50 ppm depois de 10, 15, 20 anos de cultivo. Então, a fertilidade do solo, ela melhorou muito. Isso significa que a gente tem que mudar o tipo de fertilizante que a gente vai adotar daqui para frente, né? Você tem que passar a trabalhar com fertilizantes que uma porção dele é prontamente disponível, mas a outra porção tenha um residual muito longo de manutenção daqueles níveis, para manutenção daqueles níveis. Então, essa é a lógica que tem, inclusive, por detrás dos adubos orgânicos, né? A grande performance positiva dos adubos orgânicos é que ele mantém os produtos no solo por muito mais tempo, né? E aí eu acho assim que a gente tem que, daqui para frente, baseado nessas mudanças de manejo, nessas mudanças de caracterização do solo, ou seja, hoje nós estamos em cima de solos muito mais férteis, não é só nitrogênio, é fósforo, é potássio, é tudo, né? A gente tem que buscar forma de manter isso. E para manter esse nível de fertilidade que a gente vem chegando, você vai ter que trabalhar com fertilizantes de liberação controlada, de uma parte seja prontamente disponível e outra parte de residual longo. Esse é o tipo de adubo que nós vamos passar a usar daqui para frente. A gente já, de uma maneira ou de outra, a gente faz isso na cana, né? Vou dar um exemplo para você. No plantio, lá no suco de plantio, a gente usa fontes solúveis. Agora, a fosfatagem é feita com produtos de residual longo. Então, assim, de alguma maneira, a gente já faz isso porque o nosso cultivo é longo também, né? Agora, na soja, o caminho não é diferente. Você vai, na soja e nos grãos, você vai buscar esse tipo de adubação também, ou seja, para manter. E aí entra uma outra agricultura. Aí entra um outro tipo de fertilizante, aí entra a adubação biológica. Aí entra você com a adubação biológica, que nada mais é do que um manejo biológico no sentido de acelerar os processos de intemperismo do solo, ou seja, acelerar os processos de liberação de nutrientes do solo, né? Então, você vê um ganho enorme com essa adubação biológica hoje. A cana, então, ela deu um salto, assim, da noite para o dia nesse manejo biológico aí, né? E isso tem tudo a ver com a nutrição, basicamente com a nutrição. Muita gente leva para outras linhas de pesquisa, o que é muito importante também, no controle biológico de pragas, de doença e assim por diante, né? Mas na essência,
esse manejo biológico, ele tem trazido grandes perspectivas positivas na manutenção e na melhoria da fertilidade do solo. Bacana. Bom, queria agradecer, professor, a participação aqui, acho que foi muito enriquecedor, a gente vai conseguir realmente contribuir com a nossa sociedade para que ela seja mais eficiente e que ela seja mais produtiva também com esse bate-papo. Para finalizar, queria que o senhor fosse bem objetivo e desse 3 recomendações para um fornecedor e 3 recomendações para alguém que trabalha em usina, o que buscar em nutrição de plantas. Eu acho que o fornecedor tem que entender uma coisa, ele tem que fazer o feijão com arroz. Porque se ele fizer tudo aquilo que está aí no mercado, ele vai gastar dinheiro e muitas vezes não atingir as suas metas de melhoria do canavial e de produtividade. É muita coisa que tem no mercado e poucas delas são realmente transformadoras, certo? Então, eu acho que é nessa linha que o fornecedor tem que entender. Ou seja, se ele for usar tudo aquilo que indicam e recomendam para ele, ele se perde, ele vai se perder nesse processo, né? Então, faça o feijão com arroz, faça as bases da nutrição e da fertilidade e, eventualmente, essas novidades que existem aí no mercado, aquelas que estão consolidadas, utilize. Fora isso, não faça, não faça. Não faça porque, em última instância, o que importa é quanto dinheiro eu vou botar no bolso. Nós vivemos a renda do nosso negócio é dinheiro no bolso, nós precisamos de dinheiro para poder sustentar nossas famílias. Moral da história, faça aquilo que é o essencial, feijão com arroz, né? E procure utilizar essas novas tecnologias dentro de um critério bastante rigoroso de desempenho e performance. Aquilo que está consolidado, aquilo que de fato traz ganhos agronômicos, vamos utilizar. Fora isso, fazer teste não é para nós, isso não é para nosso métier. Eu acho que testar é para outras para as usinas, eventualmente, sim, vale, né? Mas para nós não. Acho que essa é a mensagem. Eu, pelo menos na nossa lavoura, a gente conduz dessa maneira, né? A gente não faz qualquer tipo de aplicação, não. Hoje você tem pré-seca, pós-seca, você tem adubo foliar de tudo que é tipo, você tem micro-organismos de qualquer natureza. Imagina você começar a querer emplacar todas esses produtos, né? Sem ter a certeza de que isso vai te trazer alguma contribuição. O mais comum é você ter, inclusive, problemas com isso. Muitos problemas, tá bom? Eu acho que é nessa linha aí. Ok. Obrigado por fazer esse esforço, atender, não só a gente, como fazer esse esforço pela sociedade nossa brasileira para ajudar a gente a ser um país melhor, esse agro nosso. A gente é bom no agro, né? A gente sobrevive, a gente faz as coisas darem certo, apesar de tudo que pode dar errado. E é por esforços como o seu que a gente consegue manter o nosso navio navegando no rumo certo. Então, obrigado. Em nome de todos os produtores e todos os agricultores aqui desse Brasil, obrigado. Bom, então, acho que deu para tirar um grande proveito dessa conversa de hoje, né? Eu queria agradecer também o Léo aí por ter participado, o Matheus, o Gabriel, sempre o meu parceiro aí da Conversa de Lavoura, e especialmente agradecer ao professor Gaspar, que trouxe muito conhecimento para a gente nessa cultura de grande importância e significado, né, para o Brasil, que vem ganhando muito espaço, não só para consumo, mas também produção de energia. Então, a gente precisa ter bons olhos sobre essa cultura e entender também, né, toda a dinâmica de produção, nutrição, e que está relacionada com a cana-de-açúcar. Então, professor, obrigado por ter nos concedido esse tempo, né, que eu sei que é muito precioso, e também trazer todo esse conhecimento que é de grande proveito para todo mundo, e principalmente quem tá ouvindo em casa, que trabalha diretamente relacionado à cana-de-açúcar. E agradecer também o pessoal que está nos acompanhando. Um abraço a todos. Obrigado, professor Gaspar, pela conversa de lavoura de hoje. Obrigado a todos pela presença. Sigam as nossas redes sociais para mais conteúdos como esse. Fique de olho nas nossas comunicações sobre as próximas conversas de lavoura. Então, até a próxima conversa de lavoura, pessoal. Conversa de Lavoura. Uma parceria em Séries e Academia do Solo.